Estamos de volta e a gente continua a nossa entrevista com o cientista político Lúcio Flávio. Agora a gente vai falar sobre eleições municipais. O calendário eleitoral, a gente pode dizer para quem está nos acompanhando que a campanha eleitoral está bem mais curta do que em eleições passadas. Isso acredito que seja uma novidade, são 45 dias, mas antigamente era algo bem maior, mais extenso. Lúcio. Isso, antes a campanha eleitoral oficial era em torno de 3 meses, Isso. não é? Agora reduziu para 45 dias, mas ao mesmo tempo nós temos uma pré-campanha que é extremamente forte, extremamente intensa. A gente vê aí o movimento dos candidatos a prefeito, dos candidatos a vereador se movimentando, eu diria desde o ano passado, viu, Rafael? Então, está como nos Estados Unidos, a eleição é em novembro, mas a campanha começou no ano passado. Nós estamos nesse clima. O Brasil em geral e a Paraíba em particular respira e transpira política. No Nordeste é algo mais forte, eu diria? É mais intenso porque tem um elemento aí, a população tem um nível de carência maior, então depende mais do serviço público, né, em todas as esferas. Verdade. Então, isso faz com que as pessoas se envolvam mais, disputem mais, principalmente nas pequenas e médias cidades, não é, em que o principal empregador é a prefeitura, não é? É a prefeitura, uma característica, inclusive, de João Pessoa. João Pessoa também. Então, dos 223 municípios, o principal empregador é a prefeitura, não é? E a rede escolar que existe, enfim, você tem uma capilaridade aí de serviços e de emprego de uma população que é extremamente carente. Então, por isso, há um envolvimento muito grande em processos eleitorais, porque muitas vezes garante a feira no final do mês. Ô, Lúcio, a pré-campanha está intensa, os bastidores políticos pegando fogo, não é isso? Exatamente, é muito intensa, as movimentações, não é? Os acordos, não é? As tentativas de compor chapas. A hora é essa, né? Disse, até 5 de agosto. Não é? É o período em que, para a Justiça Eleitoral, você tem que apresentar o rol, né? O candidato a prefeito, o candidato a vice, vereadores e candidatos a vereadores. Seguindo o calendário eleitoral. Seguindo o calendário. Começa 20 de julho, exatamente, segue... a possibilidade de convenções, não é? E veja bem, mesmo que você faça a convenção no dia 20, ninguém faz no primeiro dia, porque os acordos é até a última hora. Mesmo que você faça uma convenção lá, dia 30, pode ser alterado ainda até o dia 5 na entrega. Explica pra gente, né? Para que o telespectador possa entender melhor. Acontece muito isso? Acontece. Não com muita frequência, porque é o momento de você explicitar a sua candidatura, você explicitar o seu rol de acordo, mas acontece. Não há uma ilegalidade. O que você tem é que entregar até o dia 5 de agosto a Justiça Eleitoral aquele rol, os nomes das pessoas que vão pleitear os diversos cargos, né? Então, aí está não só os candidatos, os pré-candidatos, mas também os cabos eleitorais, né? Você tem aí uma movimentação que eu acho bacana, eu acho saudável, não é? Porque o regime democrático é regido por processos eleitorais. E o Brasil, nós temos agora uma eleição nos Estados Unidos, lá é uma verdadeira anarquia, no sentido que não existe uma justiça eleitoral centralizada. Dos 50 estados, Rafaela, cada estado nos Estados Unidos pode fazer um processo eleitoral diferente. Voto no papel, voto em urna, voto pelo correio, não é obrigatório o voto, não é feriado. É bem diferente do nosso Brasil, que tem um dos sistemas eleitorais mais eficazes e mais transparentes do mundo, não é? Apesar de algumas críticas que a gente viu recentemente ao nosso sistema eleitoral. Ô, Lúcio, e esse é um tema, a gente inclusive deu no bloco anterior, falando sobre linha sucessória para a Prefeitura de João Pessoa. A Assembleia Legislativa estava em recesso, os parlamentares, e amanhã eles devem votar. Não é isso? Eu queria que você explicasse melhor para o telespectador. Cícero Lucena deve viajar em breve, uma viagem internacional a trabalho. O vice-prefeito não vai assumir, nem o presidente da Câmara e possivelmente nominando Diniz, que é o presidente do Tribunal de Contas. Explica para a gente, né, como é que funciona a linha sucessória. Porque aí você tem o prefeito, o vice-prefeito,
como eles não querem, não estarão disponíveis, tem o presidente da Câmara também, e aí tem essa questão do Tribunal de Contas do Estado, não é? Assumindo a condução e lembrando que não estão disponíveis por conta do processo eleitoral. Processo eleitoral, não é? Porque caso assumam, tem um problema para... Pode perder o mandato? Pode não disputar ou perder o mandato, enfim, você tem algumas implicações nesse sentido. E o interessante é que nominando Diniz já foi deputado, não é? Já foi deputado e aí ele vai assumir interinamente a prefeitura. Ele é uma pessoa muito respeitada. Exatamente, ele tem uma experiência, não é? Uma pessoa que veio de Princesa Isabel, tem uma capilaridade pelo Estado. Enfim, então você tem essas implicações, mas é um período curto, não é? Eu acredito que o experiente conselheiro nominando Diniz não fará nenhuma atitude administrativa que vá de encontro aos preceitos. É um homem muito experiente. E aí nós temos esse processo eleitoral que está, como diria a juventude, aí bombando, né, já nas redes sociais. A campanha não está na rua ainda, mas nas redes sociais a gente já percebe os movimentos dos pré-candidatos. Ele corre o risco de perder, por exemplo, a presidência do órgão? Ou você acredita que não? Eu acho pouco provável. Não, eu acho pouco provável. Porque o mundo da política e as regras, elas não são tão rígidas nesse ponto. Eu não vejo que ocorrerá essa atitude, né? Lembrando que o Tribunal de Contas é um órgão subordinado da Assembleia Legislativa. É um órgão subordinado. Ou seja, a gente supõe que amanhã vai haver essa aprovação sem problema nenhum. Eu acredito que sim, eu não acredito. Pode ter aqui e acolá um ranger de dentes, para ocupar muito mais a mídia e o espaço, mas eu não vejo que haverá grandes problemas nesse sentido, não. Lembrando isso, o Tribunal de Contas do Estado é um órgão subordinado à Assembleia Legislativa, e aí eu acredito que ninguém vai querer, nenhum deputado gosta de comprar briga com o Tribunal de Contas do Estado. Não, né? Não. Então acho que vai dar certo. Você falou bem, é um período curto? É um período curto, o nominando Diniz, volta a dizer, já foi deputado, enfim, estadual, tem uma habilidade e não vai criar, eu não acredito que haverá grandes resistências. Não haverá grande resistência. É algo inusitado, não é? no nosso processo político, mas não vejo que haverá, não paira nenhuma ilegalidade, pelo menos do meu ponto de vista, e não vejo que haverá uma implicação muito grande disso. E vale lembrar que essa medida, após aprovada, vale para todos os municípios. A partir disso, sim. Se realmente for aprovada essa possibilidade, acredito que sim. Talvez tenha alguém que se sinta prejudicado, vai entrar com recurso, aí ela vai judicializar. Hoje o Brasil está assim, né? Qualquer questão política, e os deputados federais, por exemplo, reclamam muito da judicialização, mas estão sempre, seja deputado de esquerda, de direita ou de centro, estão recorrendo à justiça para tentar ser contemplado no seu pleito. Então, essa judicialização, né, é que, de certa forma, entrava, né, o processo político, mas faz parte do jogo. Eu não vejo nada muito impactante nesse aspecto. Ô Luiz, como é que se avalia, né, essa pré-campanha, se compararmos há 4 anos? Olha, primeiro há 4 anos nós tínhamos uma pandemia. Né? Inclusive o calendário eleitoral foi prorrogado há 4 anos, porque nós estávamos em plena pandemia. Né? O Fique em Casa para salvar vidas teve a sua eficácia. Mesmo o Brasil perdendo mais de 700 mil pessoas, imagine se as pessoas circulassem normalmente. Então, nós tivemos uma eleição que pautou muito mais nas redes sociais, que está também nesse ano será o principal. Não tenhamos ilusão. O eleitor e eleitor abaixo de 30 anos, ele se informa muito mais pelo celular do que pela televisão. Inclusive, né? Aumentou o número de eleitores que vão votar pela primeira vez. Então, imagina a gurizada aí, 16, 18 anos, Isso. que já nasceu com o celular na mão. É a principal fonte de comunicação com o mundo. É outro tipo de eleitor, né? E outra lógica. Né? Você tem o TikTok, você tem o Instagram, você tem vários mecanismos para você capilarizar a sua campanha.
E você tem fenômenos, por exemplo, o prefeito de Recife, não é? É um campeão, um exemplo, inclusive, é o campeão de TikTok, não é? Então é um jovem que sabe dominar a linguagem muito bem. Então os candidatos a prefeito ou candidatos às pré-candidatas, elas terão obrigatoriamente de ir para as mídias sociais. Quem não estiver, falei, em mídia social, que não tiver uma boa assessoria, relação, né? E uma boa relação com as mídias sociais, está fora do processo. Não há como. Né? Então, por isso, tem muita gente se adaptando. E aí tem a dancinha, tem a piadinha, porque também não pode ser mais aquelas propostas sisudas que se apresentavam em televisão. Ô Luiz, para a gente encerrar, como é que essas campanhas vão ser feitas rapidamente no cenário polarizado? Mantém-se dessa forma, principalmente nas grandes cidades. Nas pequenas cidades, não. Né? Você tem as pequenas cidades, o prefeito que está saindo, ele é o que tem mais força, porque é o que emprega mais. Agora, nas grandes cidades, nós estamos percebendo, São Paulo, Rio, né? Principalmente São Paulo e Rio, mas também em João Pessoa haverá isso, né? Quer dizer, nas capitais e nas grandes cidades, você tem uma polarização, porque tem dois grandes cabos eleitorais. Você tem Lula de um lado, que está percorrendo o país, já foi para Teresina, não é, no Piauí, para apoiar e lançar um candidato a prefeito. Né? Você tem também Jair Bolsonaro percorrendo todo o país. Então, são os dois fortíssimos cabos eleitorais, né? Padrinhos eleitorais. Agora, não são decisivos. Viu? Eu acredito ainda que a aceitação do prefeito que está no cargo é o principal cabo eleitoral. Agora, claro que Lula e Bolsonaro, um alimenta-se do outro no sentido da polarização, por isso que um fica sempre relembrando o outro. O Bolsonaro não esquece Lula, nem Lula esquece Bolsonaro, para ver se mantém a chama acesa da diversidade. Lúcio, tem muita coisa para a gente conversar. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas sinta-se convidado para retornar ao Correio Debate. É um prazer, uma honra estar aqui com você. Obrigada mais uma vez.